E não podia ser outro assunto que me traz a essa tribuna que não a PEC 55, a PEC da maldade. Aliás, acho que não tem outra matéria a ser debatida pelo Senado da República a não ser essa. A partir do momento que essa proposta de emenda constitucional entrou no Senado da República, nós não temos o direito, enquanto senadores, de desviar a atenção e de discutir essa PEC. Por isso, tenho insistido tanto em fazer audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos e hoje nós fizemos a 5ª audiência pública para tratar dessa matéria. Essa é a mais importante emenda constitucional que nós tivemos desde que a Constituição Federal foi promulgada em 1988. E por que o governo mandou esta proposta de emenda constitucional? A tese do governo é o seguinte: nós estamos com uma dívida muito grande, uma dívida crescente, ela está descontrolada e, portanto, nós precisamos economizar nas nossas despesas para pagar essa dívida, pagar os juros, não deixar que ela suba e também amortizá-las. Parece um discurso muito correto, um discurso bem simples, que as pessoas entendem bem, porque na casa da gente a gente também controla a dívida e controla as finanças. O problema é que nós não estamos aqui controlando todas as despesas para resolver a dívida. E o que impactou a nossa dívida pública não foram as despesas do governo, as chamadas despesas primárias, que se gasta para programas com a população. Foram exatamente os aumentos de juros ao longo dos últimos anos que nós tivemos no Brasil, que impacta o serviço da dívida. Isso, combinado com uma recessão econômica, com a queda das receitas, dá um déficit público que aumenta a dívida. Por que eu falo isso e falo com segurança? Porque dados do Banco Central, senador Requião, que podemos pegar no site do Banco Central, desde o ano de 95, fizemos esse levantamento, desde 95 até 2015, dão conta que o menor crescimento de dívida pública, da nossa dívida líquida, depois eu vou falar da bruta também, se deu exatamente no período da presidenta Dilma. Olha que interessante os dados do Banco Central. Analisando o período de gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, é surpreendente constatar o crescimento explosivo dos 3 tipos de dívida: a dívida líquida total, a dívida líquida interna e a dívida líquida externa. A dívida líquida total cresceu de 95 a 2002, gestão do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. A dívida líquida total, senador Requião, cresceu 752%. Vou repetir, 752%. Não sei o que estou dizendo, são os dados do Banco Central, estão aqui. Cresceu tudo isso. A dívida líquida interna cresceu 988% e a externa 509%. O problema do crescimento da externa ainda é maior do que é da interna, porque naquela época nós não tínhamos as reservas internacionais. Então, nós não tínhamos um colchão de dólares para dar segurança ao país, o que fez com que Fernando Henrique tivesse que recorrer ao Fundo Monetário Internacional 3 vezes, com o Pires na mão, pedindo, por favor, que o fundo emprestasse um dinheiro para o Brasil, para que o Brasil pudesse honrar os seus compromissos. Então, vamos aqui, só para esclarecer novamente. No período de 95 a 2002, a dívida brasileira, a dívida líquida total, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, essa turma que fala que nós tivemos descontrole da dívida, cresceu 752%. E fomos 3 vezes ao Fundo Monetário Internacional. Pois bem, durante a gestão do presidente Lula, a dívida líquida total cresceu 79%. E não fomos nenhuma vez no FMI. Aliás, nós pagamos o Fundo Monetário Internacional. Nós temos hoje uma dívida líquida externa negativa. Isso quer dizer que o Brasil tem mais economia em dólares do que deve externamente. Aliás, tem crédito. Por isso que nós pagamos o Fundo Monetário Internacional e pudemos também dispor de recursos para o fundo quando esse precisou resgatar países em dificuldade. Então,
vamos repetir de novo. A dívida líquida total durante o governo Lula subiu 79%. Durante o governo Fernando Henrique, subiu 752%, e ele foi 3 vezes no Fundo Monetário Internacional. Agora, olha o dado mais interessante, senador Requião. A dívida líquida no governo da presidenta Dilma Rousseff foi, de longe, a que teve a menor taxa de crescimento. Sabe quanto que cresceu a dívida líquida durante o governo da Dilma? 31%, menos que a variação da inflação no mesmo período. A variação da inflação foi 41%. Isso quer dizer que nós não tivemos crescimento real da dívida, senador Requião. Isso é muito impactante para essa gente ficar falando que tem um descontrole de dívida. Não sou eu que estou falando, dados do Banco Central. Por favor, vão até o Banco Central e peguem os dados da evolução da dívida líquida total, dívida líquida interna e dívida líquida externa. No governo da presidenta Dilma, o total da dívida líquida cresceu só 31%, menos do que cresceu a inflação. Isso quer dizer que nós não tivemos crescimento real da dívida. Então, aonde está a explosão da dívida? Aliás, nos anos de 11, 12, 13, se eu somar os 3 anos, a dívida líquida total cresceu apenas 3%. É em 2014 que nós temos um crescimento de 20% da dívida líquida. E foi porque a presidenta Dilma esbanjou, gastou descontroladamente, fez má gestão, como vem senadores aqui falar dessa tribuna? Não, não foi. Foi porque a receita caiu, nós entramos numa recessão. Vamos olhar as coisas como elas são, os preços das commodities, daquilo que nós mais vendemos para o exterior, como diz o senador Requião, nossa economia primária, soja, minério, que caíram brutalmente. Nós tivemos uma queda grande na nossa balança comercial, isso influenciou a nossa economia, influenciou o câmbio. Nós tivemos crise econômica no mundo, veio para o Brasil e a nossa receita despencou. Então, é óbvio que com a receita despencando, a despesa se mantendo e até crescendo, e o juro sendo alto, nós tínhamos que ter um aumento da dívida, porque tivemos, nos anos de 14 e 15, depois de 16 anos de superávit primário nesse país, nos anos de 14 e 15, nós tivemos os 2 primeiros déficit primário. Então, tem que parar com esse besteirol de falar que a dívida ficou descontrolada. É um discurso fácil. É difícil explicar isso que eu estou explicando aqui, porque é difícil para as pessoas entenderem, mas é isso que aconteceu. Quem mais cresceu a dívida nesse país se chama Fernando Henrique Cardoso, 752% de variação. Quem menos fez essa dívida crescer, que cresceu menos do que a inflação, portanto não teve crescimento real, se chama Dilma Vana Rousseff, foi 31%. Querendo vossas excelências PSDBistas entenderem ou não, mas peço que procurem o site do Banco Central, porque não são meus os dados, nem minhas as estatísticas. A origem do desequilíbrio, portanto, do orçamento, nunca esteve no orçamento primário. E por que nunca esteve no orçamento primário que eles querem cortar agora? Não teve no gasto de educação, de saúde, que cresceu, mas nunca isso comprometeu o pagamento da dívida. Como que a gente sabe quando a gente faz economia para pagar juro da dívida? É o chamado superávit primário. O que é esse diacho de superávit primário que todo mundo fala? Você pega o teu total de receita, menos o teu total de despesas, sem contar o serviço da dívida, sem contar juro. Aí você tira a sua despesa da receita. O que sobrar, se sobrar, é o que a gente chama de superávit primário, ou seja, uma economia que você fez das suas receitas, que aí você vai usar para pagar o juro da dívida. Pois bem, durante 16 anos, vamos lá, de 97 até 2013, 16 anos, durante 16 anos, o governo teve superávit primário, teve resultado positivo entre despesa e receita. Não estou falando do juro ainda, que é outra coisa. Nós tivemos, em média, um superávit primário nesses 16 anos de 1,5% do PIB. 1,5% do PIB. Isso fez com que a gente pudesse pagar juros da dívida, e os juros estavam menor nesse período, principalmente no governo Lula e no governo Dilma, muito menores, porque no governo FHC nós começamos com juro com 56% ao mês. Então imagina ao ano, imagina a situação que é. Estavam muito menores, nós conseguimos reduzir a dívida. Aí, o que
que acontece? Em 2014 e 2015, nós tivemos déficit, ou seja, o total da nossa receita não deu para pagar o total da nossa despesa. Por quê? Porque teve estouro na despesa? Não teve estouro na despesa. A despesa continuou com o mesmo crescimento normal que vinha continuando nos últimos anos. Crescimento em relação à população, crescimento em relação à demanda. O que aconteceu? Nós tivemos uma retração do produto interno bruto e uma queda assustadora de receita, porque tivemos uma recessão econômica. Por isso que não dá para querer fazer um ajuste estrutural na despesa pública por 20 anos, sendo que nos últimos 16 anos nós não tivemos problema com a despesa. Aí nos 2 últimos anos nós tivemos problema com a despesa por uma questão conjuntural, volto a dizer aqui, porque tivemos uma recessão e a nossa receita caiu. Aí nós vamos cortar todas as despesas por 20 anos e vamos deixar a população sem ter serviços básicos. Nós vamos baixar o salário mínimo, nós vamos fechar posto de saúde, nós não vamos deixar as universidades funcionar. Em nome do quê? Em nome do quê? Se nos últimos 16 anos nós pudemos fazer isso e nós estamos vivendo um momento de recessão. Qual foi o maior problema também do impacto nas despesas? Foi o juro, porque depois que você tira a sua despesa da sua receita, você põe o juro que você tem que pagar. Isso se chama resultado nominal. Pois bem, nosso resultado nominal foi muito negativo nesses 2 últimos anos, mas também pudera. Nós tivemos um aumento dos juros. Agora, os juros praticados pelo Lula, pela Dilma, foram maiores da história? Não foram. Vamos voltar lá para o Fernando Henrique. FHC do PSDB teve uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros, da média de 27,2%. Essa média nominal, sem tirar a inflação. No período do Lula, a taxa média de juros foi de 14,8%. E no período da Dilma, 10,5%. Então, como que essa gente vem dizer que há descontrole agora? Fernando Henrique cresceu a dívida a 756% e teve uma taxa de juros de 27,2% de média no seu governo, nominal. Se for real, a taxa de juros real do Fernando Henrique era de 18%, a do Lula 9% e a da Dilma de 3,5%. Vou repetir, esses dados não são meus, são dados do Banco Central, não são meus. Portanto, como que eu vou sustentar que houve uma desestruturação da dívida, que nós estamos com a dívida descontrolada? Se teve um período de descontrole da dívida, foi de 95 a 2002, aí foi descontrolada, agora não. Nós sempre tivemos decréscimo da taxa de crescimento da dívida pública. É importante também dizer que o Brasil tem os juros reais mais altos do mundo. Nenhum outro país tem juros que bate com o Brasil. O Brasil é o país que está no primeiro do ranking. O seu juro real, ou seja, você desconta a inflação, é de 6,78%. O segundo país com juro mais alto é a Rússia, com 2,78%. A maioria dos países tem juro menor do que 1%. E 40% dos países que foram aqui ranqueados têm juros negativos. Ou seja, nós temos um problema que é estrutural, que é a taxa de juros. Nós podemos cortar todas as despesas, nós vamos deixar as crianças sem escola, nós vamos deixar as pessoas sem saúde, nós vamos cortar salário dos aposentados, voltar a ter um salário mínimo para aposentado rural, porque é assim que eles querem. Nós vamos aumentar a aposentadoria para ter a 65 anos e o benefício de prestação continuada para ter a 70 anos, porque aí a maioria da população já morreu, vamos fazer economia nisso, porque a média de vida é de 68 anos e a média de vida no Nordeste é muito mais baixa. Então, o governo está resolvendo o problema, coloca 70 anos, morre a maioria, não precisa pagar nenhum benefício. É isso que nós vamos fazer e não vamos mexer na taxa de juros. Nós vamos continuar pagando essa coisa escorchante. Então, como é que vai dizer que nós temos que reduzir despesa se o juro não entra nessa despesa? E acreditar que o Brasil está certo com essa taxa de juro e todos os outros países, todo o resto do mundo está errado, requer muita fé na atuação da mão invisível do sistema financeiro, mas muita fé mesmo, porque não é possível que só o Brasil, com essa taxa de juros, seja o correto, o resto esteja tudo errado. A taxa de juros real do Brasil hoje é 6,8%. O resto é a taxa de risco.
risco, o spread. A segunda taxa maior do mundo é a da Rússia. Da Rússia. 2,8. 2,8, exatamente. Não tem nenhum cabimento essa taxa. Ela não tem nada a ver com as regras do mercado. Ela é estabelecida pelo Copom e pelo Banco Central, segundo o interesse dos rentistas e dos bancos que nomeiam os diretores do Banco Central. E bancam toda essa propaganda a favor da 241. É isso. E quer dizer, vão tirar dos mais pobres para sustentar os mais ricos. E o pior não é isso, é que a carga tributária brasileira ela é eminentemente em cima dos pobres, porque ela é sobre o consumo e sobre o trabalho. Esse dado que Vossa Excelência trouxe aqui, senador Requião, sobre a questão do imposto de renda sobre lucros e dividendos, que vigora em 35 países dos 36 integrantes da OCDE, só a Estônia não tem, o Brasil deixou de cobrar em 96. Olha que coisa absurda, todos os países cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos. E não é 27% que é a alíquota maior do imposto de renda, é 15%. Sabe quanto que isso daria por ano para o Brasil hoje, de arrecadação? 53 bilhões por ano. Aí está todo mundo fazendo festa porque a repatriação deu 50 bilhões em apenas um ano e não vai ter mais. Que espécie de tributação nós vivemos? Então, nós tiramos dos ricos e damos para os pobres. E vamos fazer o mesmo agora na despesa. Então, quer dizer, o déficit que nós temos em 14 e 15 não é estrutural. Isso precisa ficar claro. Por 16 anos, nós tivemos superávit. O déficit que nós temos agora é por uma questão de problemas na economia do mundo que trouxe recessão para dentro do Brasil. Não estou dizendo com isso que nós não precisamos ajustar as políticas. Precisamos, e sempre é bom ajustar políticas, e sempre é bom melhorar a qualidade do gasto público. Agora, cortar o gasto para dizer que vai controlar a dívida é mentira, é má fé, porque nós vamos chegar em 2036 e a nossa dívida bruta ainda vai estar maior, 86%. Porque com um juro desse ninguém aguenta. Não tem como você fazer o equilíbrio, né? A dívida bruta, porque agora a dívida bruta passou a ser a grande referência. E Vossa Excelência sabe que dívida bruta não é referência em país nenhum. Por quê? Porque a dívida bruta carrega os ativos do governo. E o governo, quando divulga a dívida bruta, não coloca os seus ativos. Por exemplo, não coloca as reservas. Nós temos 300 bilhões de reservas, então tem que tirar da dívida bruta as reservas, porque ela não é dívida, ela é um crédito que nós temos. Não coloca o dinheiro que está no BNDES para fazer subsídio ao crédito, cerca de 800 bilhões. Isso não é dívida, é crédito nosso. Então, é má fé usar a dívida bruta. Mas vamos lá. A dívida bruta está estonteante, saiu do controle. 72,8% do produto interno bruto no final de 2015. Sabe quanto que era no período do FHC? Do Fernando Henrique Cardoso, dos tucanos, que, aliás, hoje eu fiquei estarrecida com uma matéria que saiu no estado de São Paulo, uma matéria não, um artigo do Chico Graziano, dizendo o seguinte, que nós vamos ter eleição direta e que o presidente será Fernando Henrique Cardoso, o único capaz de colocar ordem na casa. Quer dizer, armaram o golpe para isso, né? Porque vão tirar o Temer, agora vão fazer uma eleição direta no início de 2017 e vão pôr o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que aumentou a dívida em 756%, cujo juro, taxa média estava em 27,5%, a maior de todos os tempos, e que a sua dívida bruta era de 76% do PIB. 76% do PIB. Eu peço mais alguns minutos, senador Requião, para eu terminar o meu pronunciamento. 76% do PIB. Então, veja, que loucura isso. Aí é o Fernando Henrique Cardoso que virá para o lugar do Temer a partir de janeiro, gente. É isso que diz uma coluna do Chico Graziano hoje. Porque eles querem tirar o Temer também vai ter implicações na Operação Lava Jato, está sendo discutido as contas de campanha no Tribunal Superior Eleitoral. Quando tem problemas na conta de campanha, a chapa completa é problemática, vai ter problemas, então o Temer vai ter. Aí eles vão trazer o Fernando Henrique Cardoso. Mas olha que coisa fofa. Eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser essa. O cara que endividou o Brasil, que botou as maiores taxas de juro que nós já tivemos em toda a nossa história, que afundou com a economia brasileira. É esse o cara que eles vão trazer. É genial. Olha, tem que dizer que foi um golpe de mestre. Tá, de parabéns à direita desse país, à mídia desse país, os empresários. E eu queria perguntar para os empresários, eu queria que a Bidib estivesse aqui, a CEBIC estivesse aqui, queria saber como é que eles vão fazer investimento aqui, com que dinheiro? Porque empresário só investiu nesse país porque o governo começou a investir.
Ninguém investiu de livre e espontânea vontade. Quando é que nós começamos a ter um programa habitacional que trouxe desenvolvimento para a área de habitação, para a área de engenharia? Quando colocamos dinheiro público, não teve outro momento. Quando que fizemos as grandes obras? Quando colocamos dinheiro público. As estradas? Quando colocamos dinheiro público. Então, vamos parar com essa lenga-lenga que tem que tirar dinheiro de programa social para equilibrar o orçamento. Isso é mentira. Vão dar um golpe na população. Olha, é o golpe do golpe do golpe. É o golpe para tirar a Dilma, botar o Temer, agora tira o Temer, vão botar o Fernando Henrique Cardoso. Mas o golpe mais derradeiro é que vão mexer na Constituição, tirar os direitos da população brasileira para pagar a banca internacional e para manter esse fluxo financeiro aqui. É uma barbaridade o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, pelo menos poderiam ser sérios e dizer o seguinte: gente, a dívida bruta cresceu, mas lá no nosso governo, do PSDB, ela era maior, inclusive, em relação ao PIB, era 76%. Agora está 72%. Mas lá no governo Fernando Henrique, nós não tínhamos ativo, porque eles não podiam descontar dessa dívida bruta, que era 76% do PIB, reserva internacional, porque eles não tinham. Então, nós temos que descontar as reservas internacionais da nossa dívida agora. Nós vamos ter uma dívida menor, não vai ser 76%. Eles também não punham dinheiro para o BNDES emprestar. Alguém lembra aqui de algum programa do BNDES na época do Fernando Henrique Cardoso que emprestava dinheiro para micro, média, grande empresa? Alguém lembra que financiava a obra de infraestrutura nesse Brasil? Eu desafio, eu gostaria que algum senador do PSDB pegasse o microfone agora e me dissesse: não, teve sim, e desse o nome dos programas. Não tinha dinheiro no BNDES. Portanto, os 76% de dívida bruta que essa gente tinha em relação ao PIB era real, era 76%. Os 72% que eles estão dizendo que se tem agora, não são 72%, porque tem que se tirar os ativos, tem que se tirar a reserva que o Lula fez, que foi essa reserva internacional que nos permitiu pagar a conta com o Fundo Monetário Internacional, e tem que retirar o dinheiro que está no BNDES para ajudar as empresas brasileiras. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma falácia afirmar que a PEC do teto, de que teria havido nos anos recentes, como diz na sua exposição de motivos, um aumento sem precedente do endividamento federal, vem para resolver o problema. Primeiro que nós não tivemos um endividamento sem precedentes. É só olhar os dados do Banco Central. Sem precedente foi no governo do PSDB, do Fernando Henrique, que, volto a dizer, cresceu 756% a dívida. 756%. Não é brincadeira, hein? Do Lula cresceu 70% e da Dilma 31%. Então, é isso que nós temos. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo dizer que nós aumentamos a dívida para fazer o equilíbrio. Se tem um problema que nós temos que resolver, não é o de política fiscal. E eu não podia deixar de ler aqui um comentário do Paul Krugman, que é um Nobel de Economia, que chama os que defendem o combate da recessão com austeridade, que é o que estão fazendo agora no Brasil, de austerianos. Tal doutrina representa uma inversão da teoria macroeconômica majoritariamente ensinada nas escolas. 95% dos economistas são contrários a esse modelo que o governo Temer está colocando. Aliás, hoje nós tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos, na audiência pública, o Júlio Miragaia, que é presidente do Conselho Federal de Economia. E ele trouxe uma carta do Conselho aprovada por unanimidade. E ele disse: olha, e lá tem gente de todas as colorações ideológicas, não é só de esquerda, aprovada por unanimidade contra a PEC 55. Olha, se um Conselho Nacional de Economia apoia por unanimidade, são economistas, entende de economia, apoia por unanimidade, é contrário por unanimidade a PEC 55, será que o governo que está fazendo isso tem razão? Será que o governo está correto? Quem foi o gênio da raça no governo que propôs essa medida? E o Paul Krugman diz exatamente isso, que não tem como, numa situação recessiva, você impor uma austeridade. É pior, leva para o buraco. Diz ele: felizmente os pesquisadores do Fundo Monetário Internacional, olha aí, o Fundo Monetário Internacional, fizeram o dever de casa, identificando nada menos que 173 casos de austeridade fiscal em países avançados no período de 78 e 2009. E o que eles descobriram foi que as políticas de austeridade eram acompanhadas de contração econômica e de desemprego mais alto.
Não sou eu que estou falando de novo. Os dados que eu trouxe aqui são do Banco Central do Brasil e o que eu estou falando aqui é, repetindo o que Paul Krugman, Nobel de Economia, falou a partir de um relatório do Fundo Monetário Internacional. Repetindo, 173 países que praticaram austeridade fiscal de 78 a 2009 tiveram contração econômica e desemprego mais alto. Se a questão do emprego, se a qualidade de vida, se o povo não importa, está corretíssimo o Temer, tem que fazer isso mesmo. Aí tem que fechar os cofres públicos, concentrar os recursos para pagar banqueiro, pegar a burguesia nacional, essa classe, essa elite do nosso Brasil, que sempre foi tão preocupada com o desenvolvimento desse país, não é? Nós tivemos, nos últimos 500 anos de história brasileira, realmente uma inclusão social estrondosa, um desenvolvimento estrondoso. Tem que fazer isso mesmo que ele está fazendo. Agora, não venha fazer discurso que é a favor do povo. Não venha dizer que isso vai beneficiar a população. Não minta. Tenha pelo menos decência, não seja hipócrita. Assuma o que está fazendo. Sejam decentes. Não, nós vamos tirar do povo mesmo. Vamos tirar do povo para pagar juro, para pagar o sistema financeiro. Ou então desmintam esses números que eu trouxe aqui. Desmintam. Eu quero que venha um senador aqui na tribuna, que traga dado do Banco Central e me diga que não foi em Fernando Henrique que a dívida mais cresceu. Que diga que não foi em Fernando Henrique que nós tivemos os juros mais altos. Que diga que não foi em Fernando Henrique que a dívida bruta estava descontrolada. Me diga, eu faço um desafio. Quero que o senador suba aqui e fale. Agora, se não me trouxer dados, não adianta vir de lororó. Tem que trazer dados e mostrar. E não é dado nominal, quanto que era a dívida e quanto que agora. Tem que ser em relação ao produto interno bruto, porque é isso que é avaliado nas contas internacionais. Então, eu gostaria muito que viesse aqui e falasse. É provável que nós tenhamos, sim, uma tendência de endividamento federal, o senador Requião, agora em 2016, se mantenha. E depois é provável que ela se normalize com o fim da recessão, como acontece em vários países. Tudo indica que as causas do aumento recente das dívidas públicas sejam meramente conjunturais e decorram da queda da arrecadação e aumento de algumas despesas. Fenômenos, como já afirmei aqui, são típicos de uma conjuntura recessiva e defendidos pela maioria dos economistas. O Brasil é um país que apresenta tendência de longo prazo declinante do seu endividamento. É o que nós estamos vendo. Até 2015, senador Requião, a nossa dívida líquida total era de 35% do PIB. 35% do PIB, uma das mais baixas entre os países no mundo em desenvolvimento. Os Estados Unidos têm uma dívida maior que 100%, outros países também. Então, nós tínhamos uma das mais baixas, mesmo agora com o crescimento, estamos entre um dos países com menor dívida em relação ao PIB, seja ela líquida ou seja ela bruta. Porque não esqueçam, a bruta não pode ser colocada sem tirar o que nós temos de ativos. Na época do Fernando Henrique não tinha ativo, mas na época agora nós temos ativo, reservas internacionais e temos ativos também junto ao BNDES. Nosso endividamento é relativamente baixo para os padrões internacionais. Nas vezes em que o endividamento brasileiro fugiu ao controle, as causas estiveram na política monetária e na política cambial. Ou seja, nos juros e na variação da nossa moeda em relação ao dólar. Foi aí, e não na política fiscal. Nós estamos usando o remédio no lugar errado. Não é aí que nós tínhamos que fazer uma economia, não é aí que nós tínhamos que fazer cortes. Eu concedo uma parte ao senador Zé Medeiros. Senadora Gleisi, foi bom a senhora ter citado o Paul Krugman, porque até bem pouco tempo a senhora subia aqui Vossa Excelência subia nessa tribuna e dizia, presenciei por várias vezes, a senhora dizendo, olha, estão dizendo que tem crise, não existe crise alguma. Quantas vezes a senhora negou a crise? Bem, depois ela cresceu demais, não tinha como negar, estava que nem a barreira de Mariana, quando explodiu, a lama estava descendo e tal, não tinha como negar que havia crise. Vossa Excelência passou a dizer que a crise era internacional, que era nossa. E aí é que eu rememoro Paul Krugman, que ele disse o seguinte, o Brasil vai passar por essa crise. Quando surgiu a crise da bolha imobiliária norte-americana, ele falou, o Brasil vai passar por essa crise incólume, porque o Brasil saneou o seu sistema bancário, o seu sistema financeiro, por uma bagatela. E aí, nós tivemos, reiteradamente, não só Vossa Excelência, mas toda a zaga do então governo, dizia que a crise era internacional, que o Brasil sofreu efeitos
externos e que a economia mundial estava enderrocada e tal. Bem, aqueles países todos que estavam com seu sistema financeiro arrebentado estão se recuperando. E, no entanto, o Brasil não. O Brasil, com todos esses números positivos que Vossa Excelência colocou no governo, ele entrou, sim, numa crise terrível. Nós estamos numa crise. Mas, Vossa Excelência, eu sou um admirador da sua retórica, Vossa Excelência consegue transformar brita em pepita de ouro. É uma coisa extraordinária. E o que eu vejo é o seguinte: eu não sei se o Partido dos Trabalhadores, nesse momento de reformulação, teria que contratar talvez uma equipe multidisciplinar de psicólogos para libertar vocês dessa dependência emocional a Fernando Henrique. O Fernando Henrique, com todo respeito por ele, mas ele já está dobrando o cabo Horn, ele já está cuidando dos seus netos para lá. Mas vocês estão dependentes emocionalmente do Fernando Henrique. Vamos tratar das saídas, vamos buscar as saídas, vamos parar de falar de Fernando Henrique. Eu vejo o seguinte: tem algumas coisas que a gente tem que retratar aqui. Vamos ver que jeito que Fernando Henrique pegou esse país e vamos ver que jeito que Lula pegou. Vamos ver que jeito Fernando Henrique pegou o país e vamos ver que jeito que Dilma pegou. Essa que é um debate que a gente tem que fazer também. Vamos ver o tanto que o Brasil cresceu de lá para cá. Nós produzimos, por exemplo, 34 milhões a safra brasileira hoje produz 120 e tantos milhões de toneladas em exportação. Então, alguns números que tem que fazer a comparação comparando o caldo econômico do momento, a situação econômica do momento. Mas faz parte dessa cantilena que vocês têm tratado aqui. E aí, me lembro que isso já virou meme na internet. A culpa é do FHC. Eu penso que esse debate tem coisas importantes que foram ditas hoje aqui. E não tive a oportunidade de fazer uma parte a esse decano de Curitiba, senador Roberto Requião, quando ele disse sobre a questão industrial. Nós temos que falar sobre o nosso parque industrial. Eu, inclusive, estou apresentando um projeto para desonerar, e nesse momento falar em desoneração é quase um pecado. Mas eu penso que se a empresária Gleisi Hoffmann, por exemplo, quer investir e quer comprar um parque industrial, nós não deveríamos cobrar imposto sobre isso, porque isso vai gerar emprego e eu penso que nós temos que começar a competir com os nossos vizinhos. Os nossos empresários estão indo para o Paraguai e nós temos que pensar na industrialização, sim. Mas quanto que Vossa Excelência falou, me perdoe, senadora Gleisi Hoffmann, como diz o pessoal do jurídico e como dizia o nosso advogado tão brilhantemente na comissão do impeachment, data vênia, e argumentando tanto, eu devo discordar. Muito obrigado. Senador Zé Medeiros, é uma pena que Vossa Excelência não me rebateu em números. Gostaria muito que Vossa Excelência tivesse colocado sua contradita em dados técnicos, pudesse ter buscado os dados para contraditar. Eu vou responder novamente. Os números são melhores. Os números de Lula e de Dilma são melhores. Que ótimo, Vossa Excelência, concordar com isso, porque isso mostra que nós não temos descontrole da dívida, as circunstâncias eram outras. Agora, que o Brasil está num buraco maior do que na época do FHC, não está num buraco maior do que na época do FHC. Não está por um motivo. O nosso endividamento tem um crescimento muito controlado, menor do que teve naquela época. Nós temos reservas internacionais, nós temos recursos junto a bancos públicos para fazer financiamento e nós temos como sair. E é verdade, quando eu subi aqui na tribuna até 2014 dizendo que nós não tínhamos uma crise. Nós não tínhamos, todos os dados apontam para isso. Nós começamos a ter os efeitos da crise externa a partir de 2015. Tanto que em 2015 nós tivemos superávit primário ainda. Nós tivemos relação da dívida PIB menor. Começamos a ter déficit ali, mas não tínhamos problema. Não tínhamos mesmo. Agora, como é que você faz quando o preço das suas commodities cai e é o que te sustenta na economia internacional? Porque é isso. O consumo interno está caindo, o consumo externo caiu, você tem uma queda de receita, dá nisso. E me desculpa, nós tivemos uma recessão no mundo sem precedentes. O Brasil só foi afetado agora. Nós conseguimos segurar. Olha o que aconteceu com a Grécia, olha o que aconteceu com a Espanha, com a Itália, o que aconteceu com os países europeus, com os próprios americanos. Os americanos tiveram
tiveram que fazer restrição orçamentária para dar dinheiro para banco. Aqui, se nós tivermos que fazer alguma coisa, eu prefiro colocar dinheiro para a população pobre do Brasil. O Lula diz uma coisa, quando você coloca R$20 na mão de um pobre, vale muito mais na economia do que você colocar R$1 milhão na mão de um banqueiro. Porque ele gasta, ele faz a economia girar. O banqueiro põe em aplicação de título, de preferência fora do país, título em dólar. É sobre isso que nós estamos falando. E eu falo muito Fernando Henrique porque a referência é de vocês da política econômica, não ele. A política que está sendo traçada agora. São as mesmas pessoas que estão dando as regras. São as mesmas pessoas que estão por trás dos ministros que estão dizendo o que tem que fazer. São as pessoas que fizeram o real lá atrás, que deu certo um período e depois eles abandonaram. São as mesmas pessoas que entregaram o Brasil para Lula com juro de 56%. Como é que entregaram melhor? Lula assumiu esse país com juro de 56%, vocês lembram disso? Lembram disso? Era negativamente avaliado, nós tínhamos avaliação negativa, não tínhamos reservas internacionais, negociávamos com o FMI de joelhos, tivemos que fazer um cavalo de pau na economia para poder melhorar e resgatar o real. Foi o Lula que resgatou o real, por incrível que pareça, porque quando vocês entregaram o país para nós, estava um caos. Essa é a verdade, estava um caos. Fizeram um primeiro governo que teve saneamento de contas e depois meteram o pé na jaca, como se diz no jargão popular. Foi isso que aconteceu. Então, eu tenho que lembrar, porque a turma que está fazendo o plano econômico, o programa econômico do Temer, é essa turma aí, de prisca zero. A Europa já não usa mais essas referências que esse pessoal está usando, mas eles vão usar de novo no Brasil. Vão quebrar de novo o Brasil, nós vamos levar 15 anos para recuperar. E agora, mais do que nunca, eu tenho que lembrar do Fernando Henrique Cardoso, vocês estão querendo trazer o homem de volta, querendo colocar o Fernando Henrique Cardoso em janeiro. Foi Chico Graziano que falou, não sou eu não, o Chico Graziano é de vocês. É PSDBista, é tucano, está hoje com a coluna no Estadão. Nós estamos preparando a volta de Fernando Henrique, porque é ele que tem condições de consertar o país. Valha-me Deus. Então, eu vou ficar lembrando, todo dia dessa tribuna eu vou falar nele, não é um problema psicológico, não. É um temor, é um horror que se volte com aquelas práticas que se tinha e com o Fernando Henrique Cardoso, que tanto fez de ruim nos seus últimos anos de mandato, que entregou o país quebrado ao presidente Lula. Então, eu quero lamentar, senador Medeiros, porque contra números, contra fatos, não tem argumentos. Nós estamos, sim, vivendo uma crise hoje, causada pelo que eu já falei. Temos, sim, um aumento do endividamento, mas eu quero dizer que ele é conjuntural, ele não é estruturante, não é uma dívida que, ao longo prazo, precisa ser contida. Ao longo prazo, a nossa dívida é declinante, ela mostrou isso nos últimos 16 anos. Mostrou isso nos últimos 16 anos. Por que nós vamos impor ao país uma recessão, um corte de despesa primária nos 20 anos para arrumar um problema que é conjuntural, que daqui 1 ou 2 anos nós vamos resolver, porque o PIB vai voltar a crescer e a dívida vai cair de novo? E nós vamos tirar todos os direitos da população. Vossa Excelência vai ver o que vai acontecer se isso, de fato, for aprovado. Vossa Excelência vai ver o que a população mais pobre desse país vai pagar. Vai ser muito ruim, senador. Eu espero que Vossa Excelência não coloque sua mão nisso. E, para terminar, eu queria só deixar público aqui uma avaliação que não é de economistas do PT, nem da esquerda, nem de centro-esquerda, é uma avaliação do Bradesco. Banco Bradesco, que apoia a avaliação do Bradesco. O Banco Bradesco apoia a PEC 55. Mas olha que interessante o que o Banco Bradesco diz da PEC 55. A PEC do teto em si não provê instrumentos para que o governo federal ou os governos locais possam ajustar seus orçamentos em caso de descumprimento do teto. Como se pode notar, dado que a previdência, salários, saúde e educação são gastos mais rígidos, portanto, vai ter mais dificuldade de corte, todo o ajuste do teto recairá sobre um conjunto determinado de despesas, que terá de passar, senador Zé Medeiros, de 7,9% do PIB para 2,3% do PIB. Sabe quanto que dá isso em valores nominais? Vai ter que cair de 136 bilhões para 26 bilhões em 10 anos. Aí diz o Bradesco, uma queda significativa que parece impraticável aos olhos de hoje. Logo, será crucial fornecer condições para que os governos locais e o federal possam cumprir o teto sem que sejam forçados a um corte tão drástico dessas despesas, que envolve investimentos, programas sociais e outros gastos discricionários. O que ele está querendo dizer com isso? Que a PEC não é sustentável, a menos que tenha a reforma da Previdência, senador Requião.
a menos que tenha a reforma da Previdência, a menos que tenha a reforma trabalhista, a menos que se retire outras despesas do orçamento que são vinculadas. Ou seja, se nós aprovar essa PEC e não aprovar a Previdência, o governo não tem condições estruturais de colocá-la em prática. E continua o Bradesco. Essa aqui é uma pérola que eu acho importante, porque desmente o governo. Pois não, senador Requião. A proposta possa ser também, a exemplo que está acontecendo lá no Oriente, êxodo para o Paraguai. O Paraguai está com crescimento alto do produto interno bruto, mas vai ter que também fazer as suas reformas para poder, inclusive, tributar o capital financeiro e ter arrecadação, porque a população lá também tem uma população muito pobre. Caso, alternativamente, olha o que diz o Bradesco, caso, alternativamente, saúde e educação sigam as atuais vinculações constitucionais, ou seja, o governo está dizendo que saúde e educação não vão sofrer cortes, certo? Todo mundo está dizendo isso, não vai sofrer cortes. Então, vai continuar como está. Estou supondo que, se não vai sofrer cortes, vai continuar tendo os recursos das vinculações que tinham. E sejam mantidas essas despesas dentro do guarda-chuva da PEC, o teto simplesmente não será sustentável. Mesmo que os outros gastos com as despesas discricionárias e obrigatórias caia a zero. Pode cortar todo o resto. Se disser que vai manter saúde e educação, nem assim vai conseguir manter. Então, é um governo mentiroso. Não mintam para a população. Venham aqui e digam, vai cair sim saúde e educação, porque nós não conseguimos manter saúde e educação. Nós não vamos conseguir manter as despesas sociais. Então, vamos parar de mentir. Portanto, diz o Banco Bradesco, essa PEC só é efetiva, só vai ter percebido o seu objetivo se vier acompanhada de reformas que sejam efetivas em assegurar a flexibilidade orçamentária para sua execução. Ou seja, teve que vir um banco, aí não sou eu, é o banco, que apoia a PEC, porque acha que tem que pagar juros, que vem dizer o seguinte, olha, isso aí não vai resolver absolutamente nada e o governo está fazendo falácia. Então, tem que ter a reforma da Previdência. E tenho certeza que a reforma da Previdência, o povo pega muito mais rápido do que essa PEC que nós estamos sofrendo para explicar o que significa, pelo discurso fácil que o governo faz. Estamos sofrendo para explicar, para mostrar para as pessoas que o endividamento não é por causa das despesas do governo, é por causa da dívida, é por causa da variação cambial, é porque o endividamento do governo é em relação à crise externa, à queda de receita. Então, a gente tem que fazer um exercício forte aqui para explicar. Agora, a Previdência as pessoas entendem. A hora que chegar a medida aqui de dizer que tem que ter 65 anos, no mínimo, para se aposentar, que o benefício de prestação continuada, que os pobres estão tendo como complemento à sua renda, que é de um salário, só vai ser aos 70 anos, que o salário mínimo da Previdência não vai poder ser reajustado pelo real, porque não tem dinheiro, isso as pessoas entendem. Eu quero ver a coragem de senador fazer essa mudança, mas gostaria muito, viu, senador Requião, ver a coragem que terão de fazer a mudança aqui. Duvido que consigam voltar para os seus estados e explicar para o povo, olha, eu estou votando lá para você se aposentar só com 65 anos, para o teu benefício ser de 70. E aí justifica a aposentadoria do Padilha, que foi com 52, do Temer com 55, aí vocês têm que justificar por que os seus se aposentaram tão cedo e ganham tanto. Então, sinceramente, nós estamos entrando num momento muito ruim na realidade nacional, na política, na economia, estamos andando para trás. O mundo já não faz esse tipo aqui de equilíbrio orçamentário e, infelizmente, nós estamos utilizando a década de 90 para tratar um problema atual e nós vamos entrar com a mesma receita. E isso vai nos trazer o mesmo resultado amargo que nós já vivemos tanto tempo nesse país. Eu peço sinceramente que a população acorde para isso e que possa falar com os seus senadores, visitar os senadores nos estados, explicar o que vai acontecer, para que os senadores, ao votarem aqui, votem com a consciência junto com o povo e não contra ele. Muito obrigada, senador.